Gente, vamos prestar atenção nessa fala aqui desse educador. O mundo caminha para a falta de professores. Saiu uma notícia. Tem um ou outro país aí que está muito equilibrado, que valoriza a educação, países nórdicos, tem experiências diferenciadas, mas no mundo geral, nós estamos caminhando para a falta de professores. Vai ter um apagão de professores, né? Um apagão de professores é triste. E se você pensar, o Brasil, hoje, as faculdades privadas não formam mais para a docência. Sim. Porque antigamente a gente tinha excelentes faculdades da docência. A gente tinha aqui, por exemplo, Limeira, Piracicaba, que tinha a Unimep, que a gente conseguiu acabar com a Unimep. Sim. Depois, com a desvalorização, houve uma queda de procura, aí um monte de unisquina formando professor, as faculdades sérias, porque tem um investimento, né? Sim. Mesmo a privada, que era séria, elas não conseguiram competir com essas faculdades. Essas outras unisquinas da vida perderam espaço para educação à distância, que é assim que está formando professor hoje. É uma tragédia. E nós temos um bolsão aí das universidades públicas, que tem a docência. A Unesp mesmo é uma faculdade que é de referência da docência, Sim, pela quantidade de pessoas que ela forma. Só que é uma bolha pequena. E muita gente que sai dessas universidades públicas, seja elas estaduais ou federais, eles vão para o sistema universitário para suprir, porque também tem necessidade tanto no público quanto no privado. Então, para a educação básica, nós temos a luz amarela está acesa já faz algum tempo. Sim. Nós temos cobrado dos governos, a valorização dos profissionais de educação. Porque não é só a valorização financeira, que isso é absolutamente necessário, um profissional com nível superior, mas é a valorização social. Sim. Porque os governos, eles estão descaracterizando a profissão docente. Muita gente desiste, não é nem só pelo salário. É porque a pessoa vai lecionar. Alguns municípios ainda têm condições melhores. Mas, por exemplo, a maior rede do Brasil, que é a rede pública estadual, a pessoa chega... o professor que saiu lá da universidade com o sonho, com tudo aquilo que a professora aprendeu e com a vontade de transformar, quando ela chega na escola e ela fala isso, tem uma parcela que entra em choque e vai embora. Choque de realidade, né? Choque de realidade, pode ver. Muita gente que assume concurso. Então, gente, é bem por aí mesmo. Esse choque de realidade, o que é? A teoria é uma coisa e a prática é outra. A gente aprende na licenciatura, todos aqueles métodos, Vygotsky, Piaget, Lenove, a gente conhece tudo isso. Só que nós vivemos num país subdesenvolvido. Olha, sinceramente, o que se passa na educação no Brasil, nessa educação de base, parece ser proposital, porque houve até proibição de ensinar as crianças a ler em creche, tá? De ter introdução ao abecedário. Isso para mim é criminoso. Nós temos alunos chegando ao ensino médio analfabetos funcionais, isso quando não chegam analfabetos. Por quê, gente? Porque a escola está lá. Ela tá lá, ela tem uma série de coisas gratuitas, o aluno tem acesso a material escolar, ele tem acesso à internet, pelo menos aqui em São Paulo, né? Eu tô falando de São Paulo. Tem acesso a tudo isso. Porém, o aluno, ele não tem compromisso nenhum, ele só tem direitos, dever nenhum. Quando ele fala que a questão do professor não é só salarial, ele está falando do quê? Que nós professores, temos que ser respeitados dentro de uma sala de aula. E não existe mecanismo de você fazer um aluno respeitar o professor em sala de aula. Porque criou-se, não sei de onde e não sei porquê, a ideia de que um aluno tem que obedecer o professor, ele está sendo oprimido. Que você corrigir um aluno é opressão. Então, por exemplo, o corpo docente da escola, e mesmo aqueles que fazem parte da direção, né, eles não têm mecanismo, por exemplo, afastar um aluno. Hoje em dia, é impossível você colocar um aluno em casa, fazendo a lição em casa. Você não pode afastar o aluno. Por quê? Porque o Estado ele não está interessado se o aluno está ou não aprendendo. O que o Estado quer é que o pai e a mãe coloquem aquele aluno naquela escola, e aquele aluno fique ali, né, sob tutela do Estado, o pai e a mãe se sintam à vontade para ir trabalhar, né? Então as escolas estão se transformando em creche de adultos e adolescentes, não é verdade? Estão diminuindo, estão expandindo as PEIs de 9 horas, sem estrutura nenhuma para isso. Com qual objetivo? Economizar com energia elétrica, economizar com pagamento adicional noturno para professor. Uma escola regular contratava 97 professores, com 3 turnos. Uma escola PEI de 9 horas contrata 21. E não tem categoria V, ou seja, se faltar um professor, o outro docente vai ter que dar a aula dele, sem receber nada mais por isso. Então, essa metodologia para o Estado é muito conveniente. Para a educação não é nem um pouco, né? Muito menos para o aprendizado do aluno. Gente, colocar um aluno preso numa escola que não tem vestuário, não tem chuveiro, não tem área de lazer, esse aluno, ele vai ficar tendo aulas, inclusive aulas absurdas, por exemplo, eletivas.
né? Na teoria, o que é uma eletiva? O aluno escolhe um tema no qual ele vai trabalhar autonomamente. O professor vai ficar só ali observando, né, e conduzindo aquele aluno. Na prática, isso nunca acontece. Que quando você faz o varal de sonhos, nunca há professores suficientes para preencher todos os sonhos do varal de sonhos. Então você vai ter que resumir aquele varal de sonhos em no máximo 6, né? E aí o aluno vai ser literalmente obrigado a escolher uma coisa que ele não quer. E se ele não quer, ele não vai fazer. E a matéria não vai fazer sentido para ele e muito menos para o professor. E aí você tem as famosas culminâncias, que é, na verdade, um grande show de ilusão, né? O aluno é literalmente obrigado a fazer cartazes, etc e tal, para participar da culminância. E tudo isso é para quê? Para preencher, né, aquele tempo que aquele aluno precisa ficar preso numa escola de 9 horas. Tá? Então, eletivas, projeto de vida, todas essas matérias, elas não têm função nenhuma na vida do aluno, a não ser de extenuar o aluno ainda mais, de ficar mais cansativo ainda para ele a escola, né? Porque uma escola integral, ela teria que ter chuveiro, área de lazer, o aluno vai jogar bola, teria que ter, gente, aula de música, né? Por que não tem aula de música na escola? Porque instrumento e professor de música também deve custar caro. Não há uma demanda. O esporte a escola seria o lugar onde você começa a semear os talentos de esporte. Não há isso nas PEIs. Porque o projeto PEI não é, na verdade, um projeto com o objetivo, né, de trazer uma educação melhor. Ele é com o objetivo de facilitar para o Estado a diminuição da folha de pagamento e os gastos com a escola em energia elétrica e adicional noturno. É esse o real objetivo das escolas integrais. Lamentavelmente. É disso que se trata. A educação está indo de mal a pior, porque não há nenhum objetivo por parte do Estado, seja ele governo estadual ou federal, de oferecer qualidade na educação. Porque só vai haver evolução na educação quando for cobrado do aluno e do pai do aluno responsabilidade. Demanda o contrário. Então, o Estado oferece a escola gratuita e o aluno tem que ter obrigação de sentar e aprender. Mas, para tanto, é preciso que haja condições de disciplina por parte do corpo da escola. Não adianta nada o diretor, por exemplo, tentar afastar um aluno e ser penalizado pela DE, por exemplo, né? Ah, não pode, esses números não podem. Ou passar um aluno sem saber ler ou escrever, ou sem ter nenhum conteúdo, apenas e somente porque ele compareceu. A distorção da educação no Brasil chegou a tal ponto que se um aluno tirar nota 10 em tudo, mas ele não tiver 75% de presença, ele não é promovido. Então observem que o objetivo da educação no Brasil hoje não é educação.